Olá, pessoal, tudo bem? Queria dizer que, para mim, é uma grande satisfação poder bater papo agora com pessoas que fazem parte da minha história e que elas se corporificam aqui presencialmente. É uma honra poder falar com Isabel Marques, Fábio Brasil e Cristiane Wozniak, com a ajuda da minha amiga Gisele Onucci aqui, fazendo essa mediação. Poder trocar nesse momento de tamanha complexidade, nesse momento onde as nossas poéticas do presente se alteram, se reconfiguram, poder falar de educação, de poesia, de tecnologia e de vidas é fundamental. Então, eu queria, antes de agradecer a Escolinha de Arte, o Colégio Estadual do Paraná, os nossos parceiros, que é a Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, a Secretaria de Comunicação e Cultura e a nossa parceria com a Unespar, Universidade de Artes do Paraná, eu queria agradecer vocês, porque conversar com vocês nesse momento para a gente é acalmar o coração, é entender que tudo isso vai passar e essa forma que nós vamos sair e que nós estamos passando vai ser diferente. E eu acho que esse diferente, conversar com vocês vai ser mais especial. Então, Isabel, gratidão. Fábio, gratidão. E Cris, muito obrigado. Durante as atividades do DanceCep desde o ano passado, a gente conseguiu fazer um projeto junto à Cenepar, onde nós estamos conseguindo prever algumas bolsas auxílios para alguns estudantes para arcar com o seu vale-transporte, com a sua alimentação, para fazer aula de dança. Isso para a gente foi um grande salto. Então, queria fazer um agradecimento também à Cenepar, que patrocina esse projeto desde o ano passado, e a gente espera que mesmo que depois que passe tudo isso, a gente continue aí realizando essa prática tão importante para muitos estudantes que vivenciam a prática da dança lá com o DanceCep. Então, Gi, obrigado pela parceria, seja bem-vinda aí para a gente conversar com essas feras, com pessoas que são tão influentes nas nossas vidas aí. Obrigado. Então, eu queria começar perguntando para vocês um pouquinho, como é que se deu essa aproximação com a dança de vocês? De uma forma um pouquinho mais breve, como é que essa paixão e essa forma de ver o mundo entrou na vida de vocês? Eu queria deixar livre, assim, para a gente, quem sentir a vontade para começar. Olha, acho que eu começo. Que a dança está em mim desde os 2 anos de idade. Quando minha mãe, assim, naquela época, assim, pensava, não a dança como profissão, obviamente, né, mas esse dançar, essa vontade de fazer aula, já com 2 anos a minha mãe já tinha me posto nessas, era o que hoje eu consigo entender que era todo o movimento da expressão corporal que estava acontecendo na época, né, isso era 64, 1966, para vocês terem uma ideia. E ela foi crescendo, depois eu parei um pouco de fazer dança, e a gente era sócia de um clube, e eu via as meninas passando com roupas de balé, né, enquanto a gente estava ali, e eu sempre perguntava, quando é que eu vou entrar para o balé? Quando é que eu vou entrar para o balé? Que é o que se apresentava na época. E a minha mãe falava, só com 7 anos, e eu fui tão insistente, assim, todos esses anos, e com 7 anos eu entrei para o balé no clube, né, e aí a coisa foi crescendo, crescendo muito. Agora vou dar um salto gigantesco, que é do meu fazer dança, estar presente nas aulas, e quando eu decidi, de fato, me profissionalizar nessa área, que isso foi muito mais tarde. Eu fiz pedagogia, então no meu último ano de pedagogia, a gente já estava fazendo estágio, e estava fazendo isso que hoje vocês chamam de TCC. Né? A gente não tinha TCC, mas era uma matéria que chamava estágio supervisionado do magistério de 2º grau, imagina, nada disso existe mais, né? Mas eu conto isso publicamente, porque acho que não tem problema com isso, não. É que eu escolhi fazer um estágio para esse suposto TCC como prática do ensino de dança de inglês, não sei porquê, enfim. E comecei a fazer esse estágio numa escola estadual, comecei a fajutar o estágio, porque eu ia, não me interessava,
aí aquelas tramas de aluno, uma minha amiga conhecia a diretora começou a assinar o estágio, e eu ficando muito mal, sabe, Fernando? Assim, falei assim, gente, sabe quando começa a pesar no corpo? Assim, falei assim, não tá bom. E fui conversar com a minha professora, assim, rabinho entre as pernas, falando assim, Estela, estou ajudando estágio, não estou me sentindo bem. E ela falou assim, essa história algumas pessoas já conhecem, estou contando de novo, se eu me estender muito, me cortem. E ela falou assim, o que você gosta, Isabel? Eu falei assim, o que eu gosto mesmo é dança. Ela falou assim, então nós vamos virar o teu estágio para dança, né? E aí que eu comecei a entender a dança como profissão, né? Não só como uma gostosura de praticar, de fazer aula, de dançar e tudo isso, mas esse meu estágio virou uma pesquisa sobre o ensino de dança na escola formal. E, obviamente, não existia nada. Então, foi uma super pesquisa para descobrir que não existia bibliografia, que não existia conteúdo, que não existia esse pensamento já com algum contorno aqui, né? E daí foi, né? Aí fui descobrir também que era essa carreira que eu queria seguir, não abandonar a educação jamais, né? Que a pedagogia me persegue e ela está presente o tempo todo. Mas aí que eu fui entender a dança como profissão, tive o grande privilégio de ter uma bolsa para estudar um mestrado fora, né? No Laban Center. E depois que eu voltei, que eu comecei, então, a realmente juntar essa carreira, né, de dança e de educação, mas já com outra dança no corpo, sabe? Com uma história, com essa dança proposta pelo Laban e já revisitada do ponto de vista do Paulo Freire, né? Isso é em 1989 que eu voltei de Londres, e lá é uma coisa assim que eu gosto muito de contar, porque eu tinha aula de dança e educação, né? Com a Valerie Preston Dunlop, que né, foi aluna do Laban, essa coisa toda, né? E eu, aluna da USP, sabe, assim, pedagogia não, falei assim, gente, tá faltando alguma coisa, né? Olha que, né, que arrogante até, né? Falei assim, eu questionando a Valerie Preston, né? Mas, na verdade, o background era todo freiriano, voltado para a escola pública, então alguma coisa estava me insatisfazendo. Eu lembro na época, os telefonemas eram caríssimos, a gente tinha que ligar e desligar correndo, me manda as coisas do Paulo Freire, voltava, e fizemos tudo no correio. Eu comecei a reler o Paulo Freire, isso em 88, né, que eu fiz o mestrado, e entender um pouquinho mais qual seria esse papel da dança, que era proposto na Inglaterra, eles já tinham dança na escola, aquela coisa toda, mas de uma forma muito imperialista, né? E aí esse trabalho começou, como a parte do ensino de dança, e depois desse trabalho aqui em São Paulo, né, na Secretaria Municipal de Educação, tentando resumir o máximo, né, que foi quando a gente teve o grande privilégio de introduzir a dança, né, nos currículos do município, que eu também estava fazendo meu doutorado, e dentro da escola, e fazendo esse projeto, grande projeto, que foi do governo da Luiza Erundina, né, que o Paulo Freire era secretário de Educação. Eu comecei a ver que faltava... Sabe quando falta tempero na escola? Falta arte, falta vida, falta corpo, né? E terminado meu doutorado, então, que a gente fundou o Calais Companhia de Dança, e depois o Fábio pode continuar essa história. E então foi aí que eu realmente eu sinto que eu uni essa carreira de educadora em dança e profissional da dança, como coreógrafa, diretora, dançava na época também, isso foi em 96, né? Tudo muito lá atrás, né? Quase 25 anos de tudo isso, né? E aí o resto da carreira, acho que vocês conhecem um pouco, né? Que foram os livros e essas assessorias, foi quando a gente começou a se encontrar, foi quando eu encontrei o Fábio também, essa parceria. Então, resumidamente, acho que é isso, né? É uma vida com a dança no corpo, com a dança na educação, com a dança em sala de aula. Então, eu só tenho... Então, acho que é um pouquinho isso para começar. Desculpa se eu me alonguei demais, gente. Obrigado, Isabel. Muito obrigado. Quem vai? Vou eu? A minha história é bem mais curta e engata na história da Isabel. A minha história sempre foi com a poesia. Eu nunca pensei que eu fosse parar na dança. É bem real isso. Jamais imaginei que isso fosse acontecer, nem remotamente. O que acontece é que eu fui para a literatura, fui para a poesia, que sempre foi o meu interesse, e fui para a sala de aula. E aquilo estava muito bem para mim. Estava sendo bem mais ou menos. O que me incomodava era não ter uma relação com a poesia. Mas, especificamente, a poesia tinha algo que me incomodava, que era o fato da poesia estar sempre muito silenciada e silenciosa, a poesia do papel. Isso é apaixonante, é sensacional, mas eu via um hábito que eu acho que todo mundo reconhece esse hábito. Eu gosto de um poema, está lá no livro,
eu sequer leio, eu nunca nem empresto a minha voz para aquele poema. Eu passo o livro para a pessoa. Olha que poema bonito, lê aí. Isso, a questionamento começou por aí. Por que a gente não empresta o corpo para a poesia? Né? Nem a nossa voz a gente empresta. Né? E aí eu comecei a me interessar por poesia e comecei a falar onde é que a poesia foi para outros campos. A primeira coisa que eu encontrei é uma admiração que eu sei que eu tenho em comum com a Cris, né? Que é a poesia concreta, que são os caras que explodiram a poesia desse lugar tão silenciado no papel. Eles começaram a bagunçar a página, começaram a bagunçar as letras, começaram a criar um campo de linguagem novo ali. Mas, ainda assim, me interessava a poesia, e me interessa até hoje, eu queria pensar a poesia como arte de performance. Eu queria pensar a poesia como uma arte que envolvesse o corpo, como uma arte que envolvesse a cena. Minha primeira busca foi no teatro. Eu achei que o teatro é que ia trazer essa resposta para mim. E não foi no teatro que eu me encontrei. O teatro tem um outro lugar de cena, o teatro tem um outro lugar para a palavra, o teatro estabelece uma outra forma de relação com o público, que é bonita, é perfeita, é o que é, e que todos nós admiramos, mas não era o que eu estava buscando. Sabe assim, nossa, pizza calabresa é ótima, mas o que eu quero hoje é outra. Sabe assim? Então, o teatro não me trazia o que eu queria, que era aquela arte de performance, que é um lugar de voz que ressoa de outra maneira. Eu não saberia explicar mais do que isso. Eu sei que o teatro tem um lugar de voz que ressoa de uma forma e que a poesia tem uma voz, tem uma forma de ser que ressoa de uma outra maneira. Essa outra maneira eu encontrei na dança. Daqui para frente é tudo um campo cinzento que eu não saberia explicar. Mas eu sinto que a poesia tem um casamento com a dança mais completo. Talvez mais problemático. Muitas vezes, quando estamos dirigindo juntos a companhia, os espetáculos do Casabel, tem horas que ela exige um silêncio. E eu falo, não tem. E aí a palavra quer voltar e o silêncio quer aparecer. Mas eu sinto que justamente por esse conflito é que cria uma outra forma de arte, que fui encontrar, portanto, como arte de performance, encontrar esse lugar da poesia dialogando com o movimento, dialogando com a cena, enquanto poesia. Ela não é um texto teatral que tem ele descola de uma certa maneira do próprio texto. Na cena de dança está colado. Isso foi acontecendo. Eu saí de sala de aula, fui fazer produção de arte no Sesc, conheci a Isabel. Nos apaixonamos. Eu por ela e pela dança. Literalmente, né? E a partir daí, começamos a trabalhar junto. E aí que eu comecei a entender os processos de dança e comecei a entender que de fato era ali que estava o que eu estava procurando. Que eu acho que ainda é uma coisa, só para encerrar, que eu acho que ainda é um campo a ser estudado. Sempre que eu estou trabalhando com poesia e movimento, eu sempre brinco com isso. São grupos, alunos, oficinas, eu falo assim, nós estamos na pré-história de uma arte. Ou seja, o que eu sonho, essa arte, para mim, ela vai ser o ator, bailarino, poeta, que entra em cena e algo acontece. Com o corpo, com a linguagem verbal, que é uma linguagem mais, é a sede mais conhecida da poesia, e ele cria uma cena. Ou seja, eu sinto que a gente constrói, quando a gente está aqui palmilhando, está ali, dá um passinho, a cada espetáculo a gente vê que a gente chegou num novo lugar, eu sinto que nós estamos na pré-história dessa arte. Eu sinto que daqui muito tempo vai chegar, vai nascer esse artista que eu consigo ver, que eu não sou, mas que eu sei que ele vai existir. Ele é um ator, performer, bailarino, poeta, tudo ao mesmo tempo. Posso só contar uma historinha? Por favor, Isabel. Muito rápido, é que eu acabei de me lembrar, Cris, vou deixar esse espaço. É que quando a gente começou a namorar, né?
já ligados pela dança, pela poesia, eu falei, Fábio, tem espetáculo de dança do Augusto dos Anjos, querendo impressionar o Fábio para a gente, né, ir lá assistir e tal. Assistimos o espetáculo maravilhoso, terminou o espetáculo, o Fábio falou assim, tá, até gostei, mas cadê o Augusto dos Anjos, né? E aí foi a primeira vez que a gente se deu conta que a grande maioria dos dançarinos e dos coreógrafos não depreciando isso, é uma outra forma de fazer a dança e poesia, se inspiram na poesia, não trabalham com a poesia. Eu acho que nesse meu afã de estar conjunto com o Fábio, com a poesia, a gente acabou entendendo o que a gente gostaria de fazer, né, Fábio? Que é uma conversa, é um diálogo, enfim, depois a gente vai poder falar mais do que isso, né? Mas não é essa simples não, porque pode parecer que eu não estou... essa não é essa inspiração na poesia, mas o trabalho com a poesia, que eu acho que foi muito importante, né, nessa trajetória. Acho que sou eu, então, né? Ai, que lindo ouvir isso, assim, é isso que é a conversa, né? Privilégio. Eu acho que a minha vida na dança, a minha descoberta com dança, está mais próximo do Fábio do que com a Isabel, porque eu também não me via na dança, né? Toda a minha trajetória foi feita para eu chegar nas ciências biológicas, eu ia ser uma cientista famosa, idolatrada, e dentro da universidade, a bióloga descobre o nascimento de uma companhia de dança. Então, a minha ideia de dança nasce junto com a terceira companhia de dança da UFPR. Nasceu isso há 39 anos atrás, né? Então, nós estamos falando de um pouquinho para trás no tempo, e é onde eu me descobri. Cheguei a me formar aos trancos e barrancos, eu queria desistir quando eu vi aquela coisa toda, queria mergulhar na dança dentro de uma universidade, aí a família, não, primeiro você se forma. Me formei, larguei o laboratório de microbiologia, estou na companhia de dança há 39 anos, fui a primeira bailarina a me inscrever na companhia, nos anos 90 eu me tornei coreógrafa, né, concursada lá onde eu atuo, a bailarina aposentou, mas a artista não, continuo coreografando, e nesse viés da poesia, como o Fábio como mencionou, nossa paixão, dentre os concretos, o meu concreto querido é o Décio Pinhatari, que vem a ser meu orientador, né? Imagine a convivência tempestuosa, porque não era uma criatura fácil, era um artista vazado para tudo quanto é canto, menos academia, era o interesse dele. Então, conciliar regras acadêmicas com a poesia do Décio para escrever aquela dissertação que vazasse para outros cantos, os roteiros que ele escreveu, cheguei até a coreografar uma obra a partir do poema concreto dele, depois fiz outras obras a partir dessa ideia, e hoje eu trabalho com tradução intersemiótica, literatura e dança. Eu não vejo separação, não consigo mesmo, a minha leitura já é corporal, né? Então, aí que eu fui me desconhecer bióloga e me reconhecer mais artista da dança, onde eu já, desde a graduação, o meu interesse era a dança mediada pelas telas, pela videodança, pelo cinema, e isso foi me arrastando também. Eu não reconheceria que eu ia pisar no terreno do cinema e me banjar de vez. Chega 4 anos atrás, eu saí de um colegiado de dança e fui integrar o cinema, literalmente, para estudar a dança e o corpo lá dentro do cinema. Então, hoje eu estou nessas ligaduras entre a terceira companhia de dança, que é a minha casa, é meu berço, onde eu exerço a função artista, coreógrafa, criadora. A minha função acadêmica está lá, mas está em 2 instituições públicas, né, públicas. Isso é um orgulho para a gente estar lá, né, mantendo o pé firme numa espécie de resistência pelo corpo e pela arte, que é a Unespar, e o Campus Curitiba 2, a FAP, a Faculdade de Artes do Paraná, e a UFPR. Então, uma instituição federal e uma estadual, e eu no meio ali, nessa resistência dessa corda, com dificuldades, com ganhos. Hoje eu atuo com dança no curso de cinema, pelas mediações das telas, no mestrado e doutorado em educação na Federal, a linha Licores, Linguagem, Corpo e Estética na Educação, com mediação. Continuo coreografando na Tessera e ainda abrindo caminhos, ainda não me descobri plena, porque a gente está nessa trilha mesmo, concreta, desconcreta, poesia, literatura, dança, cinema, mediação, e é isso que é meu oxigênio. Tá? A minha
meu processo de descoberta nesse universo de corpo e criação. Esteja ele onde estiver. É isso. Gi, eu acho que você vai concordar comigo. Eu não vou resistir. Eu acho que o primeiro livro de dança, educação, que eu tive o prazer, eu ainda tenho a primeira edição, Isabel, do teu livro, e autografado por você, que eu fui quando você veio ministrar uma disciplina no curso de especialização da FAP ainda, eu fui lá na porta, pedi para você autografar, e para mim, assim, é uma honra. E o ter você... Quando foi isso? Gente, olha, isso faz muitos anos, mais de 10 anos, muitos anos. E daí, ouvindo a Cris e vendo a Gisele aqui, a Cris, em 2006, ela foi nossa orientadora no TCC. E a gente discutia dança e tecnologia. E eu lembro, assim, que a Cris me deu todo o suporte necessário para que eu fosse para o mestrado ali. Ou a gente infartava, ou a gente produzia. E ela é daquela orientadora, assim, que não tem 99%, é 102%, assim, dentro. E essa experiência para a gente, como isso reverberou ao longo de nossas vidas. Que hoje a gente identifica muitas pesquisas, e daí a gente fica conversando, muito eu e a Gisele, como que aquilo que a gente viu lá em 2006, hoje é extremamente presente no campo das criações artísticas. Então, tem que agradecer vocês, assim, por essa experiência e alavancar a gente para que a gente voe. E essa sensação de ter profissionais que nos colocam nesse estado de voo é fantástico. Muito obrigado. Eu já vou aproveitar o gancho, eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta ali para o Fábio. Fábio, de que forma você tem pensado as palavras e o processo de escrita, daí eu já vou colocar essa escrita aqui, dança, nestes tempos, né? E como você tem pensado em ações na Caleidocia de Dança e nas outras atividades que vocês vêm desenvolvendo? Nossa... Pois é. Essa é uma pergunta que a gente sempre espera nesse momento, e eu acho que ela começa sempre pela grande dificuldade de tentar entender o que exatamente a gente está chamando de esse momento, né? E eu gosto da ideia de que o momento é um retrato, e um retrato é sempre uma coisa muito limitada, né? Sempre tem uma parte aqui fora da tela que você não vê. O retrato, ele sempre é uma seleção que você faz de alguma coisa que você quer mostrar. E sobra um monte de coisa, né? Então, eu acho que quando a gente fala nesse momento, é muito honesto, é uma honestidade intelectual entender que nós estamos passando por esse momento de uma determinada maneira. E eu só posso falar desse lugar, ou seja, tem uma camada imensa da população que... Então, eu estou no isolamento social. Tem uma camada imensa da população que está aí se arrebentando em cima de uma moto, levando comida para a classe média, entendeu? Nesse momento, minha filha está fazendo aula por meio de uma plataforma Zoom. É porque minha filha tem um computador relativamente bom, nós temos um pacote de internet legal e a escola dela tem condições de prover para os professores ali kits de filmagem e de voz para eles fazerem uma aula bacana. E aquela outra criança que está na escola pública, os professores estão se virando com um celularzinho muito... Então, os retratos são muitos. Então, primeiro, assim, entender esse momento e é uma coisa que está me incomodando muito, não poder ir para a rua e falar com as pessoas, porque eu me alimento disso. Eu me alimento do café que eu tomo na padaria, eu me alimento do cara que eu converso no Uber, eu me alimento da moça que trabalha limpando caleidos, conversando com ela, eu me alimento do vizinho, eu me alimento das relações. As palavras, para mim, têm esse lugar de alimento. Quando eu estou sozinho em casa, a Isabel é uma ótima companhia, a Ana, minha filha, é uma ótima companhia, mas eu sinto que as palavras vão perdendo potência, porque elas vão sendo as mesmas,
elas estão sempre estacionadas no mesmo lugar, que é aquele lugar que a gente estabilizou dentro desse lugar que eu moro. E a palavra, ela gosta da fissura, ela gosta do atrito, ela gosta. A sensação que eu tenho é que a palavra não gosta muito de ficar em casa, sabe? Ela gosta de se arranhar na rua, ela gosta de o que eu chamo de normal, você olhar para mim e falar assim, isso é normal? E isso, esse arranho que você faz a palavra ter, é que faz a palavra manter viva. Ela se alimenta do arranhado, é do atrito, é do voltar arranhado para casa. Sabe a criança que quando volta com aquele esfolado, você fala assim, essa criança brincou? Quando a Ana era muito pequenininha, a nossa filha, voltava muito limpinha da escola, eu falava, hoje o dia não deve ter sido legal. Sabe? Legal é quando ela volta meio esfolada, com a roupa meio torta, com os cabelos para cima. A palavra é um pouco isso. Então eu vou falar desse retrato. Nesse retrato, nesse lugar que eu estou, eu continuo trabalhando com a palavra em vários campos. O campo que se oferece mais claramente é a tela. Então, eu tenho me interessado muito por poesia cinética, eu tenho me interessado... Quer dizer, esse é um estudo que eu tenho. O meu Instagram, por exemplo, aqui vou fazer propaganda, hein? Fábio _Brasil, Brasil é com Z, o meu Instagram. Eu só ponho poesia lá, né? Então, mas isso eu já faço há 4 anos, por exemplo, tá certo? Essa poesia que atinge o visual, que vai para a rede, que se mistura na bagunça da rede, eu sinto que ela tem que se esfolar lá também. Eu sinto que a palavra precisa se arranhar um pouco nesse campo da rede social, que ela também... É o espaço que aparece mais claramente para mim, é ir para esse lugar. Temos a sorte de conseguir, por meio da companhia, por meio das relações que a Isabel construiu, fazer umas intersecções de poesia e dança, e convidar os amigos, e fazer umas edições no vídeo, e também colocar na rede. Na realidade, eu fico com um paradoxo, que é o seguinte: se eu estou ajudando a construir alguma coisa, e espero estar, eu quero acreditar que estamos construindo uma forma da linguagem da poesia ainda está inserida nesse meio, uma forma da linguagem da dança ainda está inserida nesse meio. Então, o meu paradoxo é, será que eu estou ajudando ou eu estou criando mais confusão? E aí eu já vou provocar a minha amiga Cris aqui, porque isso está acontecendo ao mesmo tempo. Gente preocupada em construir uma nova linguagem, em estabelecer relações mais claras de poesia no meio digital, dança no meio digital, como é que isso vai acontecer de fato? E tem gente criando bagunça. Tem gente, os concretos, é uma frase deles, né? Colocando bagunça na prateleira, tá certo? Ou seja, então, ao invés de você estar as coisas, você conseguir ter um olhar um pouco mais completo, tem lá um monte de bagunça. E às vezes é bagunça para vender batata, entendeu? Às vezes é uma bagunça que não precisava estar ali. Às vezes é bagunça para o anúncio do Banco Itaú, tem uns caras dançando. Aí tem uma riminha lá no anúncio do sabão em pó. É legal, faz parte desse arranhado e desse atrito do qual eu falava, mas eu acho que, como artistas, como educadores, é bacana a gente tentar entender para onde a gente está levando essa linguagem no meio digital, na rede social. Às vezes eu preciso e prefiro produzir menos, mas tentar entender para onde eu estou indo. É isso. Posso mostrar um poema que você fez, Fabião? Esse não é digital, mas depois eu conto a história dele. Mas ele tem a performance digital dele. Valeu. Quer Esse falar foi sobre ele? Posso falar um pouquinho? Mas é que seja alguma bola para a Cris, que eu estava querendo ouvir a Cris falar um pouquinho disso também. Mas só falar dos poemas, né? Que a gente está fazendo essa... Aí como depois eu falo também
da questão digital, mas eu passo para a Cris. Mas um pouquinho, esse poema, ele veio logo no início da pandemia, que a gente ficou aqui trancado, nós dois muito angustiados. Nós somos mais lentos nesse sentido, lentos no sentido de o que está acontecendo, enquanto todo mundo naquele pique de produtividade louco, jogando aula na rede, jogando vídeo na rede, jogando dança em casa na rede. Não, nada contra, mas a gente não sabia como se localizar nisso ainda, sabe? É uma questão de como a gente trabalha, de como a gente é. E aos pouquinhos, essa foi crescendo muito essa angústia de estar dentro de casa, de isso que o Fábio falou, nos reconhecermos altamente privilegiados por estar em casa, né, com uma mídia razoável, um computador ok, e esse privilégio de poder estar se comunicando ainda, e estar tendo acesso a um pouco de informação. E a gente criou é uma campanha emergencial, né, que vocês devem ter recebido, depois eu posso falar um pouquinho mais, que foi esse Comida e Arte, né, e nessa história e essa coisa da comida veio muito da nossa relação com as escolas, conversando com os professores e com coordenadores, eles falando assim para a gente: Isabel, as mães estão vindo aqui desesperadas porque as famílias estão passando fome. E eu quero que você respira fundo e como é que a gente pode fazer? Vamos fazer uma campanha de cesta básica, todo mundo fazendo, mas assim, ainda como você perguntou desse momento, ou desse momento que o Fábio se escreveu de uma forma tão bacana, né? A gente lançou essa campanha para assim, mas nós somos artistas, né? Então, o que mais a gente pode acrescentar a essa cesta de comida? E aí que surgiram esses poemas, ele falou assim, e se a gente, a hora que eles abrirem a caixa, eles encontrarem alguma coisa? Obviamente não dá para encontrar uma dança, não dá para pular uma bailarina, né? Então a gente fala assim, poxa, mas a gente tem o poeta aqui, a gente pode pular o poema. E na mesma época, né, a gente estava começando a ler e nos entendermos de novo, né, com o crescimento da violência doméstica contra as mulheres, né, que a gente já estava na época, eu estou falando, era 2 meses atrás, né, que parece que já passou um ano, a gente está aqui dentro ainda, né, mas foi logo no início da pandemia, e o Fábio criou, então, esses poemas, que eles foram dentro de um envelope pardo, dentro da cesta básica, e são 5 poemas que dialogam diretamente com as mulheres que estão abrindo essas cestas básicas. A gente pensou assim, olha, a mulher provavelmente foi abrir a cesta, então a gente fez esse processo de criação dos poemas direcionados a essas mulheres que abriram as cestas, as mulheres que sofrem violência doméstica ou aquelas que não sofrem, mas que, enfim, os maridos, as mães, né? E aí a gente começou a criar esses poemas que eu mostrei para vocês, que é o que mais, acho que é mais legal na tela, mas que eles estão também no teu Insta, né, Fábio, para quem quiser ver. Sim, de forma a cinética campanha está também. Inteira lá. Então a gente está com essa produção, você perguntou o que a gente está fazendo, né? É uma produção que está indo num outro ritmo, sabe, Fernando? A gente está olhando assim, o que a gente quer fazer, que a gente tem esse privilégio também de poder estar no nosso ritmo, né? Mais isso ainda, né? Como é que a gente vai transferir as atividades, as propostas do Instituto online. Dessa cesta básica, a gente também contou com a colaboração, né? Dá para ver? Dá sim, dá, né? São 5 cartões com as imagens na frente, as imagens da Hanna Lucatelli, que ela também cedeu para a gente, e atrás os poemas do Fábio, todos conversando e dialogando com essa questão da violência doméstica, né? E agora, só depois de 3 meses, que a gente está conseguindo se entender um pouco melhor com a questão de aula. Depois, se vocês querem, a gente pode falar sobre isso. Aula de dança, aula online, que propostas a gente tem, né? Então, nossa primeira produção foi essa, que a gente, assim, muito felizes, né, de ter conseguido realizar, e foi essa interface do Calypso Companhia de Dança com a poesia, diretamente com a poesia, né? Então, só para mostrar um pouquinho dessa... Gente, maravilhoso. Eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês nessa mesa, compartilhando essas reflexões, ouvindo todos vocês, Fábio e Isabel, ouvindo o deleite de vocês agora. Eu fiquei muito, muito tocada, especialmente quando o Fábio coloca muito sobre essa questão da fissura, né, de que é a questão da palavra, que ela não gosta de ficar em casa, porque ela gosta de brincar, ela gosta, né, de ter esses contatos, e eu me descrevo muito neste meu momento agora, assim, aproveitando a sua deixa sobre a fissura, sobre a questão do meu momento de contemplação.
dentre algumas coisas que eu pesquiso e tudo mais, eu vou muito para o lado da estética oriental, e dentre a estética oriental há uma grande vertente sobre uma chamada estética do vazio, que se chama a estética do mar. A estética do mar, ela é representada por um ideograma, que ela é representada por uma porta, como se fosse aquelas portas de faroeste, né? E com um sol no meio. Então, essa estética nada mais é assim do que a transposição de uma ideia de que o vazio, ela não é o vazio por completo. O vazio, ela se contempla por essas fissuras, por aquilo que a gente enxerga entre uma porta entreaberta, entre uma janela com uma cortina que balança porque você percebe o vento, entre essas fissuras, essas ranhuras que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia, e por vezes essa estética do vazio, ela se representa também como um estado de grande reverência, porque a gente às vezes não consegue lidar com o grande barulho que a gente tem dentro do nosso silêncio. Então, gostaria de oferecer a vocês agora a minha grande reverência, porque quando o Fernando comentava, né, agora no início da fala dele, sobre as experiências, de como que a gente tropeçou, né, com vocês sobre as suas referências, as suas biografias, assim, eu não consegui expressar nada, porque realmente foi um momento muito forte de emoção, assim, de perceber que vocês estão também na minha trajetória de vida, dentre esses pensamentos, e vocês me provocaram muitas fissuras, então tudo isso eu tenho só que agradecer a vocês três, Fábio, Isabel, Cris também. E eu sei que a Cris também já está com muitas perguntas direcionadas, tanto pelo Fábio quanto pela Isabel, mas eu gostaria só assim, Cris, se você puder, assim, entre essas perguntas, né, que já foram direcionadas a você, também puder, assim, falar um pouquinho mais sobre como que você vem percebendo, através de todos os seus estudos, enfim, do seu repertório, essas relações do corpo, né, que há muito tempo elas já vêm sendo atravessadas pela mídia, enfim, pelas tecnologias, pela arte, que ela já vem se manifestando nesse espaço híbrido, e que ela já está todo fissurado, de certa maneira, mas neste momento de pandemia, assim, onde tudo ela veio muito mais à tona, em relações de meios de comunicação, do pensar a arte, né, de produzir, seja a arte, seja ela pela palavra, pelo movimento, pela sonoridade, enfim, e como que você conseguiria, assim, ou como que você está refletindo que esse corpo que está constantemente sendo bombardeado e atravessado por essas novas mídias, as artes, enfim, nesse novo contexto, que eu diria assim, desse isolamento, do distanciamento social, não é de um isolamento, mas enfim, né, desse momento onde a gente precisa estar mais conosco, ela pode, de certa maneira, gerar um estado de um novo padrão, ou de uma nova normalidade, assim, especificamente na arte e na educação. Obrigada, Gi. Ela é uma super pergunta, né? Daria um curso aqui de 1 ano, né? Com lives diárias, né, Isabel? Meu Deus, vamos tentar dar cabo, né? Que está mais ou menos nessa desorganização, tentar plugar algumas reflexões. Diante de tanta crise, né, como a gente vê, o social, cada um de nós, nos nossos coletivos, não é apenas na aula. Acho que a última coisa que a gente foi pensar na eclosão disso ali no início de março foi na aula, né? A gente estava o nosso corpo encolheu. Na biologia a gente chama isso de latência, né? Quando a semente não encontra mais solo fértil para poder continuar suas atividades, florescer ou cumprir sua função, ela vira uma cápsula. Essa cápsula fica ali em latência, esperando condições mais próximas ou distantes dela poder sobreviver, resistir e continuar a sua trilha. Eu acho que todos nós, de uma forma bem vegetal, passamos por essa experiência botânica. O nosso corpo não sabia o que fazer num espaço de confinamento, num espaço até de familiar. O que nós entendíamos como família era a família distante, é a família que sai para trabalhar, a família que vai estudar, a família que eu tenho contato com eles numa mesa do café da manhã e depois à noite para trocar experiências sobre o dia. Essa explosão do convívio familiar gera violência, sim,
gera a overdose do convívio, gera as questões da resistência, do contratempo de estar junto e não estarmos preparados para isso, no convívio, né, de relacionamento, de crianças com a energia implodindo num espaço que quase nunca é adaptado, né, para essas atividades motoras e de recreação. E tendo em vista tudo isso, nós que estamos em coletivos de criação de arte, corpo e dança, tivemos que lidar com uma reverberação de todos esses corpos que faziam parte do nosso cotidiano e que olhava para nós e pedindo, e agora? Para onde vamos? Né? E agora José? E agora João? E agora Maria? E a dona Maria que teve que pensar, bom, vamos tentar pegar toda uma trajetória de mestrado em cibermídia e meios digitais, olha só, né? Naqueles, serviu alguma coisa para a gente trazer uma trilha, depois um doutorado em estudos de cinema e audiovisual, para tentar, neste coletivo, na Tessera, por exemplo, na Tessera Companhia de Dança, não tendo a presença, o corpo de carbono ali, trabalhando improvisação, contato, ensaio coreográfico, o que eu pensei, o que nós, enquanto universidade, pensamos? Bom, está todo mundo, né, dando conselhos para que a gente fique no nosso ambiente, faça uma faxina, reorganize o ambiente, verifique lá as nossas fotos, nossos álbuns, se reconecte com a história. É lindo, né, no conselho, mas pouco prático na existência e na urgência, né, diante das notícias, e a gente vendo gráficos de mortes, gráficos de contaminação, família, desemprego. O que fazer com isso? Instabilidade. Nós tentamos na Tessera verificar e reforçar nossas conexões basais. Qual é o nosso histórico? De onde viemos? Vamos restabelecer com os nossos integrantes lá. Vocês sabem bem, mas mesmo o que é a dança moderna? Vamos ver ali nas origens, os principais movimentos, escolas, correntes, nossas principais obras de repertório. Vamos rever isso, vamos linkar, vamos discutir. E assim os encontros são semanais, estamos tentando manter esse contato para olhar na carinha um de cada um, para não deixar esse isolamento de corpo mediado por tela, revendo o histórico de repertório, revendo conexões e nossas relações com ideias estéticas e poéticas de dança, enquanto o Godot não vem. Então, enquanto nós aguardamos um possível retorno, já implicado, já contaminado, esse corpo jamais será o mesmo. Nós passamos de um momento de alguns de nós não saber ainda nem ter aplicativos no celular, para estarmos agora falando em multiplataformas, em conexão, em Zoom, em Google Meets, em Jitsi, em chat, em reações, em barras, espaços. Como é que esse aprendizado se fez urgência? Porque a água bateu, no nosso caso foi um vírus, né, e o vírus nos mobilizou. Então, a partir disso, encerrando, eu acredito que mesmo no nosso retorno presencial, face to face, corpo a corpo, as nossas aulas já vão ser modificadas, serão híbridas, nós vamos fazer uso disso, que vai estar impregnado, nós descobrimos possibilidades de arquivo, de vínculos, de manipulação, de edição, outras que não faziam parte do nosso universo, porque nós tínhamos a presença, né? Agora, essa ausência dessa presença corpo criou outros vínculos. A gente está se conectando com pessoas que você há mais de 20 anos não via. Pessoas em outros continentes que seria inviável a trazida dessa galera para cá, para você conversar, verificar um workshop. Então, diariamente, eu estou selecionando lives do meu interesse, a educação on-life que está se designando. Repito e vou repetir sempre, não estamos fazendo EAD, nós não temos essa competência, nós fazemos atividades remotas, nós estamos nos reconectando com corpos ilhados tal qual a gente está. Isso não nos habilita a lecionar, em termos de graduação, EAD. Então, que não nos ataquem por isso, porque ninguém aqui está fazendo a EAD. Estamos de forma remota, resistindo enquanto corpos que se olham e têm o mesmo desejo, voltar a se mover e se tocar. Porque a gente se move aqui em casa e se move na tela, e eu posso elaborar lindas videodanças. Mas o que a gente quer é estar junto,
né? Estar na relação, como diz o Fábio, é na palavra, tocar a palavra. E isso só será possível se a gente atravessar essa era pandêmica cibernética. Então, vamos nos espalhar na tela, quem é visto é lembrado, quem é visto é resistido, as companhias, os grupos estão atuando, e uma hora a gente volta. E nessa volta, nós vamos estar implicados com essa memória toda que a gente mexeu. E vem muito lixo aí nessa hora. Nas faxinas sai muita coisa que a gente não está mais a fim de guardar no guarda-roupa, na gaveta, no quartinho de despejo. Então, a gente acha que vai despejar muita coisa, esse corpo vai purgar muita coisa, e a gente vai enfrentar novas possibilidades. Esse corpo plugado e expandido aí vai criar, com certeza, contaminadamente, corpo poesia, corpo palavra, corpo ação, mas ele já está contaminado, já. Pegando o gancho da Cris, Isabel, como é que você pensa, ou como que você começa a enxergar esse cenário meio cinza, vamos dizer assim, da educação? Porque, querendo ou não, a gente foi impulsionado a ocupar outros espaços que sempre estiveram aí no nosso meio. Eu fico aqui pensando, qual que vai ser o reflexo disso na educação como um todo? De que forma essa dança, que é produzida dentro da educação, ela também vai sofrer influências? De novo, né? Essa é uma mega pergunta também, né, Fernando? Posso só compartilhar com você, assim, algumas reflexões que eu estou tendo por enquanto e nessa passagem, né? Eu vejo primeiro, né, Cris, acho que todo mundo está falando isso de forma muito clara, nós não estamos fazendo educação à distância, nós estamos tendo encontros online, né? Acho que é uma forma da gente tá pensando isso, até porque a educação à distância tem sido preparada uma área de conhecimento já em pleno desenvolvimento, então a gente não está realmente fazendo isso, né, esse ensino à distância. Mas vale um parênteses, né, em termos de política pública, que nós estamos correndo esse grande risco de confundir educação à distância com educação online, ou encontros remotos com uma forma de substituir os encontros presenciais, e vamos aqui abrir bem isso, né? É isso que nosso governo está querendo há muito tempo. Existe um projeto e um plano, né, de homeschooling, não é isso? Essa educação em casa que já tem projetado faz muito tempo, né? Dizem as más línguas que até a base nacional já foi criada em função de programas de grandes empresas para introduzir a educação à distância como uma regra na educação do Brasil, né? Então, assim, eu tenho um lado positivo e um lado meio assustado, O lado assustado será que a gente não está dando brecha para, de fato, ser concretizado esse desejo e esse plano, né, de introduzir a educação à distância no país, de uma forma geral, né, sem considerar tudo isso que o Fábio falou, né, o acesso, o que a gente tem mais presenciado, justamente esse acirramento da desigualdade social via esse ensino online, né? Então, fica aí, assim, para a gente estar muito alerta, né? Porque eu tenho pensado assim, não só na parte de ensino, de aula mesmo, né, Fernando? Mas, por exemplo, quando a gente tem esse grande privilégio, de, por exemplo, aqui já está conversando com estados diferentes, com países diferentes, essa grande possibilidade de roda, de encontro que estamos entrando, onde a gente pode, né, Cris, para manter esse contato, manter essa chama, para criar outros vínculos, né? Estou conseguindo criar vínculos, não só manter a chama do que a gente já conhecia, mas, por exemplo, Gisele, eu não te conhecia, agora eu te conheço, não é? Isso é fantástico, que a gente não esqueça jamais essa experiência e que ela não seja só enquanto a gente está na quarentena, mas que ela possa ser ampliada e aprofundada em outras situações. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui numa fase não tão otimista, né? Porque se o que a gente está criando como possibilidade de encontro não pode ser um tiro no pé, por outro lado, tá certo? Porque é ágil, é barato, ou é de graça, é fácil, é rápido, é eficiente, tá certo? Você aqui, a gente tem uma aula, no máximo você tem que me levar para o Paraná, pagar a passagem, pagar o hotel, a sala de aula só cabe 30 pessoas, aqui nós vamos ter mais de 100 pessoas, vou pôr no YouTube, enfim, número de pessoas é limitado. O que a gente tem que tomar muito cuidado, pelo menos eu acho, nesse momento está falando isso, é que a gente não se acostume, porque toda essa ideia do acesso, da facilidade, dos grandes números, que mais
do baixo valor, do preço baixo, é exatamente, a gente vai ao encontro do que era esse mundo anterior à pandemia, que é esse mundo capitalista que quer, de fato, baratear a educação, tá certo? Ela quer não promover encontros, tem que ser tudo ágil, rápido, depressa. Então, se a gente não está, enfim, tomar um pouquinho de cuidado com o que está acontecendo para ver o que é que a gente, dessa experiência que nós estamos tendo hoje, virtualmente, o que é que a gente quer continuar e ampliar depois. Nós estamos passando por essa experiência, ou seja, passando por esses momentos como realmente momentos de experiência. Experiência naquilo que ela entra, né? É experiência corporal, é reflexão, é a partir dessa experiência, dessa reflexão, a gente gerar novas ações, não é? Um dia a gente vai sair de casa, quer dizer, tem gente até já está saindo, mas e aí o que a gente vai querer não só começar de novo, mas ampliar das experiências que a gente está tendo, né? Queria só fazer uma parte, assim, de coisas que me retraíram um pouco no início da pandemia, né? Lá no início de março, né? Por necessidade mesmo, por pressão de mercado, todo mundo saiu dando aula loucamente na internet, nos celulares, e aí dando mesmo, né? Ninguém mais cobra aula, né? Ou seja, a gente tá... E era uma forma assim, todo mundo falava assim, é uma forma de oferecer o meu serviço, mas no fundo, a gente estava de novo baixando a cabeça para esse mundo corporativo empresarial. Eu preciso vender, eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais ágil, eu preciso passar na frente, e já pensou agora que todo... E, de repente, assim, tem um lado que a gente conhece trabalho de muita gente que eu não conhecia, e a gente passa a conhecer por causa disso, então esse é o lado bacana. Vamos continuar esses intercâmbios quando não for possível estarmos presencialmente juntos, né? Tá certo? Eu acho que isso é muito, muito interessante. Mas com essa avalanche de aulas online, e muitos, assim, gente que está em academia, gente que está em escola, tendo que, de uma hora para outra, dominar todos esses meios, tá certo? Do seu jeito, cada um inventando o que pode, e não critico, porque foi uma pressão de mercado mesmo, você tem que viver, seu salário tem que continuar caindo, né? Artistas independentes e professores independentes foram os mais sacrificados mesmo, né? Mas pensar coisas que a gente fez, muitas pessoas fizeram sem pensar, né? Você disponibiliza um vídeo da sua aula para a academia. Para onde vai esse vídeo? Quem vai veicular esse vídeo depois? Quais são os direitos autorais? Não no sentido de posse, mas de valor que esse vídeo tem para você e para quem fez. Outra coisa, a vigilância, que a gente teve muitos depoimentos, né? Antes você entrava na tua sala de aula para trabalhar com seus alunos, com seus alunos e alunas, né? E você estava ali, no corpo, no contato. E agora tem a vigilância do dono da academia que diz para você que o sutiã está aparecendo, grave de novo. E a vigilância mesmo, né? Essas observações assim, o seu vocabulário não foi adequado, grave de novo. E, além de tudo, aquela aula que era com os alunos e as alunas, as crianças em movimento, agora tem os pais assistindo. Muitas vezes, aulas muito legais que sugerem atividades e propostas com pais e crianças, isso é uma coisa. Outra coisa é aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador que estão tendo que olhar aquele vídeo e, de repente, essas crianças que você tinha esse contato, supostamente, às vezes nem isso, você tem os pais e as mães, as cuidadoras ali, vigiando a sua aula. Então, na verdade, você está proporcionando aula para muito mais gente. Outra coisa, estou dando exemplos bem cotidianos do que pegou a gente em termos de aula, depois eu vou falar da aula de dança, né, especificamente. Mas a nossa filha comentou, a gente falou assim, está todo mundo com o vídeo aberto? Ela falou, eu não quero que o meu professor veja meu quarto. Então, tem esse lado também. Você tem uma razão. Agora, eu estou vendo você, eu estou todos com fundo neutro. Daqui a pouco eu preciso... Eu não ponho fundo neutro porque tem aqui uma manifestação. Não sei se vocês estão vendo, que ela é muito importante. Não dá para ver? Está escrito fora alguma coisa. Fora alguma coisa aqui. Não consigo enxergar direito, mas fora... Alguma coisa aqui. Eu vou tentar enxergar. Fora... É uma palavra com B, eu estou achando. Não sei... Eu estou enxergando. Então, tem todo esse lado dessa quase invasão dos nossos lares, né? Agora a gente está começando, mas passaram 3 meses. Qual vai ser o fundo? O que as pessoas vão ver? O que eu quero de fato compartilhar? Isso não só do cenário, né, Cris, mas dos nossos corpos também. Sabe, tem uma amiga, professora de escola particular, que de um dia para o outro, como todo mundo, teve que gravar 1000 aulas. E ela tem a minha idade, ela tem 55 anos. Ela fala assim,
Não quero os meus alunos adolescentes vendo o meu corpo desse jeito, sem mediação nenhuma, tá certo? E é verdade, não é vergonha do corpo, não é a pessoa que tem a vergonha do corpo dela, não é isso. Vamos tirar isso. O que a gente está compartilhando? Uma vez fui fazer uma aula com a companhia de dança, e eles falaram assim, Isabel, a gente vai te pôr no PIN, ou seja, vai ficar minha imagem aumentada. E eu, no meu corpo, Cris, eu percebi assim, gente, eles estão olhando só para mim, eu tenho certeza que é só para mim que eles estão olhando, tá certo? Então eu falava assim, porque quando a gente está dando aula ou fazendo uma demonstração, tem tantas possibilidades de olhar na sala de aula, eles podem olhar agora, eles estão olhando para mim, às vezes cortada, e então entra uma série de coisas que a gente já questionou tanto em termos de educação, corpo, que queria saber na tela, você tenha mais essa reflexão, mas para mim está acontecendo muito isso, né? A gente volta esse tipo de aula, a supremacia da visão, primeira coisa, já tinha sido uma conquista da dança, que a visão era mais um sentido que envolvia a dança, todo esse grande movimento da educação somática, todo esse grande movimento que veio do Laban, né, que a dança é sensação, a dança é experiência, e a dança, o contato professor-aluno volta a ser essa supremacia da visão, que eu estou estudando mais isso, agora vou só falar, mas depois a gente pode aprofundar, que eu estou com algumas bibliografias que eu ainda estou lendo, né? A gente está localmente se atualizando nisso também, né? Mas já existem muitos teóricos que falam dessa supremacia da visão como a supremacia do patriarcado e a supremacia também do mundo ocidental. Coisas para a gente... Estou só apontando porque merecem mais leitura e mais aprofundamento, né? Mas, de alguma forma, eu não sei, eu estou muito receosa em estar jogando coisa na rede, porque eu estou vendo... Alguma coisa lá está me cheirando retrocesso, sabe? Um ensino de dança frontal, um ensino de dança visual. Quer dizer, porque eu não estou criticando quem teve que fazer isso, tá certo? Porque é isso que a gente sabe, é isso que a gente faz, o mundo está girando. Mas quem tiver tempo, a gente puder assentando isso daqui para frente, né? Como é que outras possibilidades de estar na tela, que a gente não volte àquelas possibilidades únicas que existiam no ensino de dança, que é eu faço e você me copia. Então, nós estamos, em termos de companhia de dança, né, Fábio, pesquisando muito como a gente pode manter alguns princípios que eram nossos, não só como ensino, aprendizado, mas em termos de dança, de produção artística, na tela. E o quais a gente vai jogar fora, que você falou, né, Cris, essa grande faxina. Pô, isso aqui a gente fazia e não sei nem se eu quero mais. Mas, por exemplo, agora um exemplo muito concreto nosso, né, Fábio, depois pode complementar. Nós estamos agora quase 25 anos, o Caleidos tem essa pesquisa, assim, quase neurótica, né, Fábio, sobre a interatividade. De repente, a gente está com todo mundo do outro lado da tela, eu não posso tocar, não posso chamar para dançar. Então, nós estamos tentando... nós somos lentos, gente, dentro desse mundo louco de mercado. A gente já se assumiu que é isso mesmo. E tentando investigar e pesquisar formas de interatividade, que é um princípio que a gente preza muito, e isso faz parte da nossa história, na tela. Então, vendo outras plataformas, estudando celular, essas coisas. Então, como é que se dá essa interatividade, que é a nossa grande pesquisa? Então, nesse sentido, nós já falei demais, né? Mas nesse sentido, assim, talvez jogar isso para uma forma maior. Quais são os princípios que a gente, quando você fala em rever a história, né, Cris e Fábio estão falando disso, quais são os princípios do Caleidos que a gente não quer abrir mão e que devem ser ampliados com essa possibilidade de tela e não trabalhados enquanto a gente não volta a se encontrar? Então, a gente tem visto muito isso. O que a gente está fazendo na tela pode ser ampliado com uma forma de trabalho posterior. E que princípios a gente achava que eram tão importantes e agora tem o momento de falar, puxa, para que tanta malha, né, Cris? Para que comida no restaurante? A gente cozinha tão bem, sabe? Não é? Eu tenho um amigo que fala assim, gente, eu quero que vocês venham comer aqui depois da pandemia, porque eu me descobri o super cozinheiro. E a gente comprava tanta coisa fora, agora em termos de metafóricos mesmo, a gente comprava tanta coisa fora da dança, né? E que talvez não esteja a gente. Então, a gente está fazendo essa revisão também. E 2 princípios, que é o da interatividade, que está muito ligado a outro princípio básico das nossas aulas, que é o princípio da dialogicidade, ou da ação dialógica, que o Paulo Freire tanto fala, né? E aqui eu termino. E, por enquanto, nós estamos só em agonia, porque quando a gente começa
uma live, eu não vejo as pessoas que estão do outro lado, agonia, né? Eu que prezo o princípio da ação dialógica. Quando começa um roteiro desse, a primeira coisa que as pessoas falam aí por questões tecnológicas, todo mundo muta. E fala assim, como é que a gente vai mutar? Eu preciso conversar, né? Então, a gente está estudando, descobrimos a mãozinha, descobrimos o chat, descobrimos coisas que as tecnologias podem trazer para a gente manter essa ação dialógica em aula, ou em aula teórica, em aula com a prática, né? A gente falei muito, espero que a gente possa estar conversando mais sobre isso, mas o que eu vejo para finalizar é que nós estamos isolados muito positivo, um outro processo de descoberta. Tem muita coisa que já estava aí, e a gente está agora, por causa da pandemia e do acesso a essas tecnologias, eu estava dizendo para vocês no começo, né? Gente, eu tinha paura de Skype, e agora eu estou aqui conversando com vocês, com não sei quantas mil pessoas, estamos melhorando, né? Então, tinha uma coisa ali que, com esse novo e diferente acesso às tecnologias, nós estamos cobertos, nós estamos descobrindo. E nessa descoberta fazendo mil faxinas, né? Mas, de novo, a gente tem que estar atento para isso não passar e a gente, de repente, voltar para o mundo tal qual ele era, sem crítica nenhuma, né? Obrigada pelo tempo que vocês me deram de poder falar um pouquinho dessa questão. Posso dar um pitaco nessa coisa da educação? É pequenininho, prometo. Eu vou roubar uma ideia do professor Boaventura, que escreveu um livro rápido, está disponível em PDF, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. É sensacional, é rápido e ele está começando a cavar nesse campo do que a gente tem que aprender. Enfim, fica aí a dica, A Cruel Pedagogia do Vírus. E ele começa o livro com uma proposição da sociologia, que é uma pergunta que eu acho interessantíssima, que é: qual a melhor forma de você entender uma sociedade? No auge do seu funcionamento ou no momento em que ela está entrando em crise? No momento em que ela começa a desmontar. Gente, tudo desmonta, tudo... O vinagre é inexorável, tá certo? Ou seja, com a gente, corporalmente, para um elenco, para os seus amigos, para a sua escola, para o seu governo, para o seu partido, para os seus amores. Qual é a melhor forma de você entender tudo isso? No auge do funcionamento, no pico, no momento máximo, ou quando ele começa a desmontar? Para você entender aquilo, não é? Ou seja, quando ele começa a desmontar, e aí que é interessante, essa é a minha postura, é você, talvez seja um lado meio poeta maldito, deve ser um lado meio simbolista da minha existência. Eu gosto de ver as coisas caindo, porque eu gosto de ver o que as pessoas querem segurar. Quando as coisas começam a desmontar, o que de fato é importante para você? De fato, o que você fala, não, sem isso aqui, não, sem meu celular, eu não vivo, sabe? O que eu consigo, o que eu preciso segurar? Quando está no auge, você está meio folgado ali. Você está vivendo, o auge é o auge. Eu sempre, quando eu estou dando aula, eu falo do time ganhando. Gente, quando o time está ganhando, ninguém se preocupa em quem está fazendo gol. A gol está saindo, gente, gol, a bola está entrando, vamos embora. Quando começa a perder, que você fala, pô, aquele lateral direito é meio esquisito, não é? Ô, fulano tá meio gordinho ali, ó, vai pra academia, fulano não tá treinando direito, esse técnico é meio frouxo. Time ganhando não tem defeito. Time perdendo é que você começa a falar, gente, não estava precisando de um zagueirinho melhor, não? O fato é que a escola, e aí eu queria focar a coisa da escola, e prometi que ia ser rápido. A escola entrou em crise muito grande. Entrou em crise, assim, por um dado momento, tem uns capitalistas muito espertões falando, a gente não precisa nem daquele prédio, dá para derrubar tudo e subir condomínio naquele negócio, tá certo? E as escolas estão nos terrenos ótimos, as escolas estão em localizações espetaculares da nossa cidade. Fala para um construtor que ele vai ter acesso a todos os prédios da rede pública para construir condomínio ali e vender apartamento para caramba, ele vai morrer de alegria. Então, a escola entrou em crise como um todo. O que é que a gente quer segurar? O que é que para a gente é caro, de fato, a segurar? A minha pergunta atual é, isso vai desde o currículo, fomos para a tela,
Como vai ser o ensino da matemática? Será que os alunos vão realmente conseguir aprender função exponencial elevada à terceira potência? Em termos de currículo, função exponencial na terceira potência é tão importante assim? Fábio. E os matemáticos, me perdoem, eu estou falando de uma área que eu não conheço, ok? Mas não está na hora de, meu Deus, eu martelei cantiga de amor e cantiga de amigo na cabeça dos meus alunos quando eu estava lá em sala de aula. Será que o trovadorismo... Não... Gente, eu adoro o trovadorismo. O que eu estou dizendo é que todas as áreas vão ter que repensar os seus currículos. Por quê? Porque se a gente entrou em crise, essa crise é o que eu seguro. Fala assim, eu abro mão do Dom Sancho lá do trovadorismo, mas Oswald de Andrade eu levo comigo, entendeu? Se eu só vou ter 5 minutos de tela, eu vou 5 minutos de Oswald de Andrade e vou abandonar o Dom Duarte. Em termos de currículo, a gente vai ter que ver o que a gente quer segurar. E outra coisa é o que de fato tem valor na escola. Ontem eu falava com a Isabel o seguinte, nós estamos finalmente reduzidos a aula e conteúdo. É isso. Nós nos reduzimos a essa tela e dentro dessa tela acontece aula e conteúdo. É o momento ideal para a gente também pensar o seguinte, se as nossas escolas de fato se reduzem a aula e conteúdo, ora, é melhor que elas aconteçam na tela, é muito mais confortável. Então, é o momento da gente pensar às vezes eu me sinto muito mal de ficar pensando no pós-pandemia, sabe? Eu não me sinto confortável, né? E quando a gente está enterrando quase 2.000 pessoas por dia, pensar num pós me dá um cômodo, me dá a sensação de que eu estou falando, esse é o preço que eu vou pagar mesmo, enterra esses 2.000 que eu vou pensar para depois. Isso me dá um incômodo. Mas, mesmo incomodado, falando desse pós, ou a gente recupera a escola como convivência, a escola como troca simbólica, a escola como espaço de afeto compartilhado, ou a gente recupera a escola como uma relação entre gerações, ou a gente recupera tantas outras coisas da escola, se a gente deixar, que quando a gente voltar, eu não gosto de pensar lá, mas, enfim... Se a gente deixar para quando a gente voltar para ser uma escola reduzida a aula e conteúdo, certamente o nosso aluno vai falar, mano, eu prefiro assistir sua aula deitada na minha cama. É mais gostoso. Se é só isso, né? E isso é para a escola, isso é para a empresa, isso é para a companhia de dança, isso é para todas as relações, até amorosas, familiares. Tá certo? Enfim, a crise nos ajuda também a entender o que eu preciso segurar, o que tem valor e o que define a minha ação. Em termos de educação, em termos de escola, se a gente deixar a escola ficar definida apenas por um determinado conteúdo e uma determinada aula, uma forma de dar aula, acabamos com a escola. Ou a gente repensa tudo isso agora e depois, ou a gente está perdendo o timing de aproveitar essa crise, e toda a crise histórica, sociológica, para fechar com Boaventura, a gente olha por crise porque a gente está vendo uma coisa acabando. E, na realidade, a crise histórica é sempre uma coisa começando. Ela não é uma coisa que está acabando. O Império Romano não está acabando na Idade Média. É a Idade Média que está vindo de dentro do Império Romano. É o feudalismo que está nascendo. Não é uma coisa que está acabando. A história não olha para trás. A história olha para frente. Então, é o que vem que está surgindo e tomando o espaço daquele que estava. Não fui rapidinho, comprometido. Só fazer um parênteses mesmo, né? Nessa ideia da gente tá repensando e revivendo e reexperienciando tudo, eu tenho um pouco de medo dessa onda conservadora. No primeiro momento que abre o comércio, tem fila no shopping. Quer dizer, que ninguém parou para pensar que não precisa, talvez, das coisas que estão no shopping, ainda mais no momento que ainda está muito sério, né? Então, Fábio, a gente pensar toda essa crise, essa possibilidade de renovação, que a gente não está se apegando a algumas coisas também antigas, porque são a nossa segurança. A minha segurança de lazer é o shopping, então eu vou ao shopping.
Mas esse tempo todo por dentro de casa não nasceram outros desejos, outras vontades, né? Então, eu acho que tem que ter só esse cuidado para a gente não estar retomando modelos antigos, nessa segurança de que os modelos antigos serão também os melhores no futuro, porque aquilo lá já está garantido, né? Porque muitas vezes, sabe, estou pensando um pouco na gente em termos de dança, né? Nessa reconfiguração de tudo, você fala assim, pode não estar segurando a nada. Talvez segurar a nada pode ser bom também. Eu não quero segurar nada, acabou a relação, gente. Não é? Pode ser bom também, né? Para a gente não ficar se apegando, porque o que a gente viu nesses vídeos todos, na maioria dos vídeos que eu vi de aulas de dança, é a gente se apegar a modelos ultra tradicionais, conservadores, que já foram tão criticados, a gente está se apegando neles, né? Então, só para tomar para complementar, para tomar esse cuidado também, né? Você sabe que eu vi na fala de vocês, me trouxe as nossas ações dentro do próprio DanceApp, porque para a gente, o encontro ele é fundamental, né? O estar junto é fundamental, né? O criar juntos é fundamental. E é muito bacana quando eu escuto dos estudantes, falam assim, Fer, a gente está sentindo saudade de conversar, de sentir um abraço, até o cheiro, aquele cheiro depois da aula, que é aquela monte de criançada, que não um cheiro tão agradável, ele está fazendo falta. Ele está fazendo muita falta. Gente, aquele momento. Gente, né, gente? É fundamental. E eu acho que se a escola não entender que ela é um espaço de encontro, de afeto, de humanização, de estar juntos, ela não tem mais por que existir. Ela tem que entender isso. A escola foi feita para a gente estar... E assim, de diferentes formatos, né? É a experiência, a presencialidade do ser juntos. Eu acho que as contribuições de vocês foram fabulosas para que a gente possa entender esse processo de limpeza, mas acima de tudo, para que a gente possa não daqui para frente, mas para que a gente possa pensar essas conexões mais presentes. Não sei nem... Eu vou passar a bola para a Gi e para a Cris aí, que me veio assim uma profusão de reflexões que a gente não pode parar nesse espaço aqui da tela, né? Que a gente precisa continuar. Isso é... Eu mostrei esse coraçãozinho desde o início, né, das nossas retomadas das atividades remotas aqui com tela. Ele me lembra que o artesanato ainda está na nossa mão, e a gente não... essas reações são lindas e a gente compartilha, e eu sempre deixo recados e links no chat, mas eu sempre me despeço dos meus alunos com isso, que é feito com lápis de cor, eu recortei, e ele está aqui. É uma materialidade, pode ser metafórica, simples, mas eu me despeço sempre com isso, nas minhas aulas, e tem funcionado. E eu estou indo para palestras, eu tenho levado o meu coraçãozinho de papel feito aqui e recortado, tosco assim, porque é o resquício do humano, né? Ainda do labor, tá tudo aqui, é o nosso corpo também, de pegar, né? Do toque. Então, isso tem sido muito importante para mim, afetivamente falando, de afecto, né? De afecção, deleuziana, mas tem funcionado. Então, esse meu coraçãozinho fica sempre aqui. Eu estou lá divulgando coisas e tarefas, e Moodle, e Teams, e tudo, tá tudo lá registrado. Mas a despedida e o início é sempre nesse botão aqui, tá? Então, é uma das coisas que está sempre comigo, é premente, né? Corpo, né? E isso é muito legal, Cris, porque, de certa maneira, essa interação, essas interfaces que a gente vive hoje, quer dizer, de uma maneira muito mais intensificada hoje, ela gera muito, como a Isabel comentou, assim, uma era do perfeccionismo. Nós precisamos ser perfeitos em todos os aspectos. E, de certa maneira, aquilo que nos conecta enquanto humanos, ela está exatamente nessas fragilidades. Fragilidades, como você comentou, não no sentido negativo, né, dessa questão assim da construção, mas aquilo que vai se moldando, daquilo que você realmente colocou o máximo de si, o seu afeto, porque você se doa nesse tempo. E quando a gente se reconhece nesses momentos da pintura, do recorte, a gente se sente efetivamente abraçado. Então, eu acho que esse realmente é um momento de
muita textura, né, que a gente vai passando, seja de uma maneira mais gestual, do manual, de como que a gente representa. Gente, queria mais uma vez agradecer esse momento de encontro, esse momento assim mesmo distante, de olho no olho, esse momento de afeto, de calor e de trocas. Então, queria assim, para a gente finalizar esse momento, que por mim a gente ficaria aqui horas, e a gente precisa marcar outros momentos para a gente tomar o café aqui, como o Fábio bem colocou. Se não dá para a gente estar no mesmo lugar, mas que a gente possa permanecer, nem que seja tomando um café, tomando uma água, conversando e trocando, refletindo. Me deixa à disposição, Fábio. Quando fala, Fernando, vamos conversar, que a gente liga. Né? E eu queria pedir para vocês, dessa experiência que a gente teve, de tudo que permeou a nossa conversa, o que fica e o que a gente leva dessa experiência e como que a gente pode, daí, caminhando para os nossos finalmente aqui, é uma palavra que nos ajude a, não digo a pensar o presente, mas que nos ajude a ecoar, a refletir. Puxa vida. Eu acho que eu vou, antes de cair, né? Você pega de surpresa, é onde a gente tem mais espontaneidade. Eu acho que o que fica é fluxo. Estou pensando em elementos, né? Porque a gente já está tão pesado, o nosso espaço está reduzido, o nosso tempo parece estar... A gente tem a sensação de estar trabalhando triplicado, né? Eu vou ficar em isolamento. Eu acho que quem está na educação está se sentindo trabalhando 3 vezes, atuando 3 vezes, se multiplicando em tarefas, né, que não é só do métier, né, da performatividade educativa. Eu acho que o que vai ficar, vai mais marcar é esse fluxo da ida e da volta, que a história não é só passada, ela caminha adiante, mas é esse nosso movimento de olhar para as nossas influências basais, para a faxina da casa, projetando isso. De olhar para esses conteúdos e ver o que já não tem mais sentido, que já não tinha, mas estava grudado ainda, né? É do conformismo, porque vai ficando, vamos ver. Então, esse é um grande movimento que veio de sacudidela, triste, mas talvez em alguns vícios nossos e apegos desnecessários, que esse fluxo vá nos impulsionando aí para uma saída, não se sabe se ainda qual, e nem quando, e nem onde, mas que a gente reveja coisas, tudo, em todos os níveis, reveja coisas, atitudes, solidariedade, reveja a gente e o outro na nossa frente, mas veja mesmo, né? E não só represente que ele está lá e que você atua para esse outro. Então, um fluxo de ida e volta e desorganizando tudo, limpando, um fluxo urgente. Acho que seria isso. Vou pegar exatamente esse lugar do fluxo, que é o que eu também tenho enxergado como o que melhor a gente pode entender, e eu tenho reduzido isso a uma frase que, para mim, sintetiza um pouco o que eu estou pensando. Que nós não deixemos que esse momento se reduza apenas a gente se preparar para fazer capitalismo de máscara. É isso. Tá certo? Ou seja, a gente passar por tudo isso, a gente enterrar até o dia de ontem 52 mil pessoas, a gente vê expostas as nossas feridas sociais como nunca estiveram, sempre estiveram lá, sempre jorraram pus, sempre doeram, sempre sangrou, e a gente fingia que não estava vendo. Agora é impossível, óbvio que não é a gente, mas as pessoas sempre fingiram que não estavam vendo, sempre tinham uma outra forma de enxergar aquilo, sempre vinha uma história de não, é um processo, não sei o quê. As feridas estão expostas como nunca tiveram. As questões das nossas transformações, como a Cris colocou nesse fluxo, é isso, ou seja, ou a gente entende, faz a faxina bem feitinha, tá certo?
que não seja esse momento apenas e tão somente aquele momento em que ele estava se preparando para fazer as mesmas coisas de máscara. Só isso. Não dá para perder esse timing. Não dá para perder, eu acho que eu não acredito mais em soluções coletivas, em possibilidades coletivas, em grandes transformações. Agora todo mundo, não existe todo mundo, mas quem estiver atento, não se permita apenas fazer capitalismo de máscara. Né? Eu acho que esse é onde eu resumo as minhas ideias aí. A gente não pode se permitir isso. Vai ser assim, o Dostoiévski tem agora não sei se Dostoiévski ou Tolstói, que fala assim, tem gente que passa por uma floresta e só enxerga lenha para sua lareira. A gente não pode fazer isso. A gente tem que enxergar essa floresta, tudo que ela tem, de mágico, de lindo, de especial, de amedrontador, de apequenamento. A gente começou pequeno dentro dessa floresta. Todas essas sensações a gente não pode se reduzir a colocar uma máscara e voltar ao mundo como ele é. É isso. Vou pegar aqui, depois dessas duas falas maravilhosas que me representam totalmente, talvez para fechar mesmo de uma forma mais singela, né? O que eu estou levando, né? Deixar isso sempre no gerúndio, né? É primeiro um profundo e muito sincero agradecimento, sabe? A tudo e a todos e a todas, né? Mas não vamos banalizar essa ideia da gratidão, né? Mas assim, essa expansão de muito obrigada. E depois acho que estou muito influenciada por um contato recente que a gente teve aqui numa live, viu, Cris? Com a Luísa Erundina, né? E ela sempre fala a mesma coisa e agora ela fala isso de forma muito mais enfática e tem me guiado muito, né? A Luísa Erundina, agora hoje deputada federal, né? Ela está com 84 anos e ela sempre começa as falas dela assim: eles querem que a gente desista e é por isso que nós não vamos desistir. Então, eu gostaria de deixar bem claro isso, nessa inspiração. Nós não vamos desistir. Muito obrigada, viu, gente? Gente, eu acho que eu não sei nem o que falar. Eu só sei sentir. E que a gente possa mais e mais e mais ter esses momentos de sentir, de compartilhar com o outro, de estar no outro, porque é estando no outro que a gente também pode encontrar um pouquinho da gente. Eu acredito muito nisso, sabe? Queria agradecer, Gisele, pela parceria de sempre. Agradecer a Cris por ser essa inspiração. E eu sou muito grato, porque a primeira vez que eu vi a Cris foi andando na 15 aqui em Curitiba, e eu segui a Cris, vindo lá do interior do estado, e fui cair na Tessera, que eu tenho um carinho assim, muito grande, fazer parte da minha vida. Fábio, agradecer você pelos contatos que nós tivemos, e assim, é muito gostoso ler você, sentir você. Muito obrigado. Isabel, eu não sei nem o que falar, porque é muito gostoso ver o corpo, tocar e abraçar e sentir uma pessoa que ecoa nas minhas reflexões quando eu penso em dança na escola. Eu vejo que o Dancep, nós estamos fazendo 9 anos de resistência, 9 anos de um projeto que faz com que a dança ela exista na sua continuidade dentro da educação básica. E eu posso dizer para você que o Tiago, que está aqui com a gente, com a Gi, com toda essa equipe que está por trás do Dancep, a gente vai estar ali, resistindo para que a dança, na sua complexidade, para que a dança, enquanto corpo, se conecte a outros corpos e para que a gente possa, daqui a muito tempo, olhar para a escola com afeto, olhar para a escola com pertencimento. Mas eu acho que olhar para as escolas, que são pessoas que formam a gente. Então, queria agradecer vocês pela gentileza, pela generosidade, por tudo. E que a gente possa fazer desse pontapé inicial uma conexão permanente. Então, muito obrigado. Obrigado pela gentileza de vocês e gratidão. Um beijo. Um beijo.